Bom dia, pessoal do sexto ano. Novamente, é uma grande alegria estar gravando outro vídeo para vocês, né? Essa semana eu vou trabalhar com divisibilidade, tá certo? De princípio, obviamente, que você deve entender de múltiplos e divisores, tá bom, pessoal? Porque assim, um número natural múltiplo de outro, se for o resultado da multiplicação, se o resultado desta multiplicação deste número, por algum número natural. Vou repetir a informação. Um número natural é múltiplo de outro se for o resultado da multiplicação desse número por algum número natural, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Pronto. 20. Se você fizer 4 vezes 5 não dá 20, né? Então, nesse caso aí, 20 tanto é múltiplo de 5 como de 4, né? E a outra informação é que o número natural é divisível por outro quando a divisão de um número, do primeiro número, pelo segundo é exata. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem claro aqui. 10 dividido para 5 não dá 2, né? Então, nesse caso aí, deu um resultado exato, viu? E quando falamos de múltiplos, por exemplo, os múltiplos de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, sempre vai de 3 em 3. Os múltiplos de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, e assim por diante. Obviamente que pode começar também pelo zero, né? Porque 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2, 12 e assim por diante. Isso aí são os múltiplos de 6, tá bom? Já com relação ao divisor, né? Obviamente que é quando dá uma divisão exata. Vamos supor, se eu fosse dividir 20 para 6. Aí você, 6 mais 6 mais 6, 18. Sobra 2. Então isso aí eu não posso dizer que é um divisor. Não é uma divisão exata. Não dá para dividir 20 para 3 e ser igual para todo mundo. Mas, como eu disse, 20 dividido para 4 dá 5. Dá 5 reais para cada um. Vamos supor se fosse 20 reais dividido para 4 componentes de um grupo. Tá bom? Então, nesse caso aí, um número natural é divisor pelo outro, né? Nesse caso aí, 10 exato. Tá bom? Então, de princípio, eram essas duas informações sobre múltiplos e divisores. Tá certo, pessoal? Acredito que deu para entender tudo isso. Eu vou colocar alguma questão no quiz para vocês identificarem exatamente os múltiplos de 4. Aí vocês, quais são os 4 primeiros múltiplos de 4? Aí vocês colocam 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Tá bom? Então, e assim por diante. Então, eu vou colocar questões exatamente para vocês colocarem os 5 primeiros múltiplos de 8 ou de 7, o que seja. Acredito que dá para vocês entenderem, viu? Ou assim, eu posso colocar uma questão. Quantos múltiplos de 7 existem entre 10 e 50. Aí vamos lá. Eu já sei que o primeiro múltiplo de 7, né, vamos lá, 7. Mas não está dentro, né? Mas vamos, mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. Mais 7, 35. Mais 7, 42. Mais 7, 49. Mais 7, 56. Tá vendo que já passa, então, entre 10 e 50, eu tenho que considerar esses aqui. Eu nem considero o 7, que é menor que 10, e nem posso considerar o 56, que é maior do que 50. Então, vamos contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta seriam 6 múltiplos, né? Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido essa questão. Vou
colocar uma questão dessa, viu, no quiz, para vocês identificarem. Pode ser os múltiplos de 7, pode ser de 8, de 9. Aí depende da questão lá, tá bom? Prosseguindo aí, então acho que vocês entenderam que são múltiplos, né, dos números. Então se eu colocar para lá, múltiplo de 9, 9, 18, 21 e assim por diante, tá bom? Não, 9, 18, 27, desculpa pessoal. Assim vai sempre acrescentando, se é os múltiplos de 7 em 7, que é de 8 em 8 e assim por diante, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar como é que se divide, né, um número por outro. Uma divisãozinha simples, também vou cobrar lá no quiz, né? Vamos lá. 45 dividido para 3. Vamos lá. Você baixa o 4 para 3. 45 para 3, né? Aí você baixa o 4, que é maior do que o 3. Dá 1 vezes 3, 3. Resta 1. Agora 15 dividido para 3, 5. Ou seja, tá vendo que deu uma divisão exata. 45 dividido para 3 dá exatamente 15, viu? Agora, os divisores de um número. Ou seja, esse número pode ser divisor de quem? Por quem, desculpa. Né? Quais são os divisores, vamos supor, de 18? Divisores de 18. É quando eu divido 18 por um número e, obviamente, que dá exato. Então, preste atenção. Qualquer número que eu colocar com relação a divisores, você tem que começar por quem? 1. Porque 1 dá para dividir por 18. É par, dá por 2 também. Por 3, como eu já falei na outra aula, para você saber se um número dá para ser divisível por 3, você soma os algarismos. 1 mais 8, 9. 9 é múltiplo de 3? Então dá para dividir 18 por 3 também. Por 4 não dá, pessoal. Por 5 não, agora dá por 6, porque 3 vezes 6, 18. Ó. Dá por 9, porque 2 vezes 9, 18. E dá por 18, porque 1 vezes 18, 18. Tá bom? Então, se eu perguntasse, quantos divisores tem o número 18? Seriam 6 divisores. Né? 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então, prestem atenção. Para um número ser divisor, para ele ter aqui embaixo 2, é porque esse número é par. Tá bom? Preste atenção que sempre vai aparecer 1 e ele mesmo, porque 1 vezes qualquer número é qualquer número, tá bom? Então lembrem disso quando tiver alguma questão sobre divisores de um número, tá bom, pessoal? Prosseguindo aí, então entenderam? Múltiplos, né? Só para recapitular, múltiplos de 3, 3, 6, 9, vai acrescentando, 3 em 3. Agora, divisores são todos os números que dá para dividir por esse número aqui que aparece lá no quiz e você vê que dá um resultado exato, tá bom? Existem os números primos. Quais são os números primos, Renato? Números primos são números que não dá para dividir por ninguém, a não ser por ele mesmo e por 1. Então, isso aí são os números primos, tá bom? Números primos são aqueles números cujo ele só será divisível por ele e por 1. Quais são eles, Renato? 2, olha, pode olhar que 2 só dá para dividir por 1 e por 2. 3, da mesma forma. Já o 4, eu não posso considerar o 4 como um número primo. Por quê, Renato? Porque 4 dá por 2. Não é só por 1 e por 4. Então, pessoal, preste atenção. Número par, o único número par que é primo é exatamente 2. Tá bom? Aí 5, vou colocar a sequência. 7, 9, Renato, posso? Não, 9 dá por 3. Então preste atenção quando o número tem outros divisores sem ser 1 e ele mesmo. Olha, 18 eu não posso considerar, arruma que tem. Só pode ser ele mesmo e 1, tá bom? 13, 17, 19, podem fazer esse teste. 23,
29, 31. É infinito, viu, pessoal? Infinito pessoal. Existem infinitos números primos. Mas se eu vou deixar essa relação aqui, depois do 31 tem 37, tem 41 e assim por diante, tá bom? Prosseguindo aí, pessoal, acredito que vocês entenderam que são números primos, né? Agora eu vou falar alguns critérios para divisibilidade, ou seja, para, obviamente, esse número dar exato, tá bom? Por exemplo, para um número ser divisível por 2, obviamente ele tem que ser par. Todo número par termina em 0, o algarismo da unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Para um número ser divisível por 5, preste atenção, ele deve terminar em 0 ou em 5, ou seja, o algarismo das unidades tem que ser 0 ou 5. Por exemplo, o mesmo 45 é divisível por 5? É, porque termina em 5, dá 9, né? Mas se eu colocar 51, 51 não é divisível por 5, tá bom? Porque não termina em 0 ou em 5. Para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. Isso aí é o mais simples, né? Terminou em 0, dá por 10, tá bom? Outras regrinhas que a gente usa, né, é aquela que eu já falei, a questão do divisível por 3. Para que o número seja divisível por 3, né, divisível por 3. Vamos lá, eu vou mostrar dois exemplos aqui. 15, eu sei que dá para dividir por 3, que dá 5, né? Mas como é que eu sei isso? Olha, se você fizer, se for um número grande, né, obviamente, 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3? Renato. Então é divisível por 3. Agora vamos botar 19 dividido para 3. 19 para 3, vamos lá. 1 mais 9, 10. 10 é múltiplo de 3? Não, Renato. Então esse número também não é. Você vai dar 6, que dá 18. Restou 1, tá bom? Então esse macetezinho que a gente usa serve para toda divisão por 3. Para você não perder tempo. Por exemplo, você tem uma conta bem grande. Aí de repente, dá para dividir por 3, será? Aí só é você somar os algarismos. Se deu os algarismos, a soma dos algarismos, 1 mais 5, 6. Tá entendendo? Somar todos, que aí só são 2. Aí de repente, para poder ser divisível por 3, tem que dar o quê? 3, 6, 9, 12, ou 15, ou 18, ou 21, ou 24, ou 27. Tá entendendo? A soma dos algarismos. Se der um número diferente disso, né, que não seja múltiplo de 3, não dá para dividir por 3, tá bom? Agora, pessoal, os divisores de 6 é bem interessante. Divisíveis por 6. Vamos lá. Se vocês observarem aqui, tem que ser ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, todo divisível por 6 tem que ser par. Vamos dar um exemplo. 48, ele é par. Aí eu tenho que olhar se ele é múltiplo de 3. 4 mais 8, 12. 12 é múltiplo de 3, Então 48 dá para dividir por 6, que dá 8, né? Agora deixa eu botar outro exemplo. Vou botar até um número par, mas que não dá certo. Vamos lá. Olha, 56 para 6. Eu sei que é par, já, a primeiro critério já seguiu. Mas o segundo, vamos lá. 5 mais 6, 11. 11 não é múltiplo de 6, então não dá por 6. Vamos testar aqui, ó. Se você botar aqui um número 9, dá 54, resta 2. Tá vendo, pessoal? Então, esses são os macetes para os divisores que eu mostrei. 2, 3, né, 5, 6 e 10. Beleza? Tem de outros, mas são os mais importantes. Tá bom? Já falei sobre números primos para vocês. E, por fim, vou mostrar a decomposição de fatores primos. Como é que você pode fatorar um número? O que é fatorar, Renato? Vamos mostrar na prática aqui. É saber exatamente, muitas vezes, os múltiplos desses números. Mas também, pessoal, ó, vamos lá, fatorar 48. Sempre você vai dividir por números primos. Se é par, dá por 2. 48 por 2 dá 24. Por 2 novamente dá 12. E assim vai, até que não seja mais par.
Aí dá por 3. Até que o resto aqui seja 1. Tá bom? A divisão 3 dividido para 3, não. Quantas vezes o 2 apareceu? 4 vezes, Renato. Então, expoentes em 4. Lembra que eu já falei na última aula sobre expoentes, né? Quantas vezes apareceu? 4. E o 3, Renato, apareceu quantas vezes? Uma vez. Se é 1, não precisa colocar, tá bom? Então, quando você fatora 48, ó, 2 à quarta vezes 3. Tá bom? Então, qualquer número, sempre que você for fatorar, vai fatorar por números primos. Lembrem disso, eu já escrevi os números primos, são eles. Você tem que dividir por 2, ou por 3, ou por 5, ou por 7, ou por 11, ou por 13, ou por 17, ou por 19, e assim por diante. Nem lembro se eu coloquei o 13 naquela lista, mas tem o 11 e o 13, viu? Então, Renato, se, por exemplo, o número é primo, aí realmente só dá para dividir por ele mesmo, tá bom? Nesse caso aqui são os números que não são primos, viu? Então vamos prosseguir. Vocês vão perceber, o próximo ano eu explico melhor, obviamente mais detalhado, mas duas palavrinhas que é MMC e MDC, viu? MMC e MDC. O que vem a ser isso? Mínimo múltiplo comum. Aqui, máximo divisor comum, tá bom? Como o tempo nosso já está um pouco se esgotando, eu não vou me aprofundar muito nesses dois assuntos. Eu só vou colocar um exemplo de cada um, viu? Para vocês terem a noção, né? Mas eu não vou me aprofundar muito, tá bom? MMC já disse. Mínimo múltiplo comum é o número mínimo que é múltiplo comum entre esses elementos que eu for apresentar. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, vários. E o máximo divisor comum. Vou mostrar a diferença de um para o outro, mas eu não vou cobrar isso no quiz, porque eu quero me aprofundar na volta. Olha, vamos supor, o mínimo múltiplo comum de 40, vamos supor aqui 48 e vamos botar outro aqui, 32. Vou botar um número menor, para terminar mais rápido. 24 e 16. Pronto, vamos botar menor. Aí você vai dividindo até que os dois... Lembra que quando eu mostrei a decomposição? Até que os dois fiquem um aqui, ó. Vamos lá. Eu vou mostrar a diferença de um para o outro. Dá por 2, né? Dá 12. Eu divido, olha. Até que não tenha mais número par, a gente vai dividir por 2. Aí aqui dá 3 e aqui dá 2. Aí dá por 2 de novo. Olha, esse aqui já chegou no 1, né? Agora dá por 3. Pronto. Eu só encerro quando todos os números envolvidos aqui eu já dividi até que o resultado seja 1. Tá bom? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 3, 48. Então, o MMC, pessoal, MMC, aqui, botar aqui, MMC de 24 e 16 deu exatamente 48, tá vendo? Agora vamos mostrar como é MDC. Eu vou botar até aqui, MDC. Eu vou botar dos mesmos dois, 24 e 16. Então é o máximo divisor comum. Aqui, ó, mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum. Então vamos lá. 24 e 16. Aqui é diferente. Aqui não. Se tem qualquer número par, pode dividir por 2 até que deixe de ser par. Aqui não, tem que os dois ao mesmo tempo, ou 3 ou 4, dividir todos os algarismos que aparecer, todos os números naturais. Então aqui apareceu 24 e 16. Eu percebo que se todos os dois são pares, dá por 2. Mas se tivesse um que não fosse par, eu já não poderia tentar por 2, seria por 3, vai na sequência, os números primos. Por isso que é importante vocês saberem todos aqueles números primos que eu coloquei, porque sempre vai dividir por eles, viu? Aí dá 12 e aqui dá 8. Continua todos par, dá por 2. 6 e 4. Continua todos par, dá por 2. Agora, olha, parou. Por que parou, Renato? Parou por quê, né? Aqui apareceu um número que não é mais par. Não dá mais por 2. Então, o MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá bom? Viu a diferença de um para o outro? Olha, que deu bem maior, né? 48 é o mínimo múltiplo comum.
É o menor número que dá para dividir 48 e 16 ao mesmo tempo. Desculpa, 24 e 16 ao mesmo tempo. Já aqui é o máximo divisor comum, é o número máximo que eu consigo dividir 24 e 16 ao mesmo tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos. Tá bom? Fiquem com Deus. Olá pessoal, bom dia. Na aula passada nós falamos dos jogos eletrônicos e hoje nós vamos falar dos jogos de precisão e dos jogos de invasão. O que são jogos de precisão? São aqueles jogos que têm um objetivo de uma precisão, ou seja, ou atingir um alvo ou tentar se aproximar ao máximo. Dá dois exemplos que antigamente tinha nas cidades aquelas espingardas de seta, que tinha uns alvos, colocava lá na parede e você ia atirar para tentar atingir o maior número de pontos possível. Você tentava atingir o centro, que era aquela bolinha menor, que seria o maior número de pontos possível. Então, tinha muito, eu lembro aqui em Jardim, tinha muito essas espingardas, e a gente atirava disputando com o colega. Quem acertava mais na bolinha menor, que era o maior número de pontos possível de fazer, conseguia ganhar. Então, o que são esportes de precisão? São aqueles nos quais o resultado da ação motora comparada à eficiência e à eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo. O que eu disse? Ou você vai tentar atingir aquele objeto ou aproximar o máximo possível. Os dois principais exemplos são o tiro esportivo e o tiro com arco. Aqueles tiros com aqueles arcos. Você tenta aproximar o mais... O objetivo é tentar atingir aquele alvo. Então, ou aproximar o máximo. Então, o objetivo é tentar aproximar um objeto ao máximo possível de um alvo, ou atingir. É o que eu disse. Tem aquele... na época, aquelas espingardas de seta, tinha a espiral, aquelas rodas, e ia diminuindo as rodinhas. A menor era o maior número de pontos. Então, você atirava para tentar acertar o maior número de pontos. Aí, os exemplos disso aí, a gente vê os jogos esportivos, o tiro esportivo, e o tiro com arco. E a gente vê nos Jogos Olímpicos os tiros esportivos e o tiro com arco. O exemplo desse esporte de precisão, nós temos a bocha, que a gente sabe que é tentar ou atingir o alvo ou aproximar o máximo possível, o croquete, curling, o golfe. O golfe, que é um dos esportes de precisão mais difíceis, que você tenta acertar aqueles buracos, ou acertar ou aproximar o máximo daquele buraco. Então o golfe é um jogo de elite, um jogo caro, mas muito difícil. É um dos mais difíceis. Você tenta atingir acertar naquele buraco ou se aproximar daquele buraco. É um jogo muito difícil. A sinuca. A maioria de vocês já jogaram sinuca ou já viram a sinuca e vê que a sinuca também é um esporte de precisão. Você tem que colocar a bola naquele buraco que se chama de caçapa. Então esse é um jogo muito conhecido da gente, a sinuca. O tiro com arco tem nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial, esse tiro com arco. Você tenta também atingir um alvo ou se aproximar o máximo possível. E o tiro esportivo. E outros. Então, todos aqueles esportes que tentam atingir um alvo ou aproximar o máximo possível daquele alvo é chamado de esporte de precisão. Vamos falar um pouco da história do esporte de precisão. Diz que há mais de 4.000 anos atrás existem registros em rochas antigas do Egito e na Grécia Antiga. Ficou registrado nas rochas antigas da Grécia e do Egito, existe desse estilo de precisão, desse esporte de precisão,
e na época ninguém sabia, eles não sabiam o que era, mas estavam praticando esporte de precisão. Por exemplo, os índios com a caça, eles caçam com o quê? Com a flecha, com aquela flecha. Então eles estão praticando o quê? O tiro de precisão, um esporte de precisão, porque o objetivo deles é acertar o alvo, ou seja, acertar aquela caça. Então ali é o esporte de precisão. Eles não estão nem sabendo que está praticando esse esporte de precisão, mas o objetivo dele é acertar a caça. Então a gente não diz que o objetivo do esporte de precisão é atingir o alvo ou se aproximar. No caso dele, o objetivo único é atingir para matar a caça, para que eles possam se alimentar. Então, muitas pessoas que caçam também estão praticando o que? Esporte de pressão, que eles estão tentando matar aquelas caças. E até hoje nós sabemos que hoje é proibido se praticar a caça, mas ainda existe muitas pessoas que praticam a caça, mesmo sabendo que é proibido. Então estão praticando um esporte de precisão. Eles não estão nem percebendo que estão praticando esse esporte de precisão. Um outro esporte é o esporte de invasão. Então vamos falar um pouco do esporte de invasão. O que são esportes de invasão? Esporte de invasão são aqueles onde existem disputas de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo time adversário e tenta marcar pontos. Ou seja, a minha equipe tenta invadir a quadra adversária, o campo adversário, para tentar marcar pontos, marcar gol. Por exemplo, no futsal, eu tento invadir a quadra do meu adversário para marcar o quê? O gol. No futebol de campo, eu tento invadir a quadra o campo do adversário para marcar o gol. Então, o objetivo desse é invadir a quadra do adversário. Vamos dar um exemplo desses esportes de invasão: o handebol, o basquete, o futebol, o voleibol, o rugby, o futsal, a natação e o futebol americano. Esses são alguns dos esportes de invasão. No campo, o meu time tenta invadir o campo do adversário para fazer o gol. Então o meu objetivo é invadir o campo do adversário e marcar o gol no futebol. No futsal, o meu objetivo é invadir a quadra do adversário para marcar o gol. No handebol, a mesma coisa, tento invadir a quadra do adversário para marcar o gol. No voleibol, eu não vou invadir a quadra do adversário, mas eu vou tentar colocar a bola no chão, na quadra do adversário, para marcar o que? O ponto. Então esses aí são esportes de invasão. Todo esporte que você tenta invadir o espaço do adversário é chamado de esporte de invasão. Então todos esses que a gente citou aqui são esportes que tentam invadir o espaço do adversário. Ou seja, no campo, tento invadir o campo do adversário. O basquete, eu tento invadir a quadra do adversário e marcar a cesta. Então eu vou marcar o ponto, vou marcar a cesta. Então são os esportes que tentam invadir a quadra do adversário. Futebol americano também tentam invadir o campo do adversário e outros. Então todos esses esportes que tentam invadir o campo do adversário, a quadra do adversário, são esportes de invasão. O próprio nome já diz, invasão. O de precisão a gente via que tentava atingir um objetivo, ou seja, um objeto, ou se aproximar daquele objeto. O de invasão a gente tenta invadir a quadra do adversário e marcar o gol ou marcar pontos. A origem desses esportes. Tudo começou no ano de 1823, quando uma escola na cidade inglesa de rugby começou a desenvolver uma forma de jogar própria, que viria a se tornar um novo esporte, ou seja, o rugby. Eles começaram a jogar esse jogo e surgiu o rugby. Então, em 1823.
O objetivo dos esportes de invasão, a gente já disse, é levar a bola ao campo do adversário, à quadra do adversário, é invadir o espaço do adversário. Então esse é o objetivo do esporte de invasão. As principais características desse esporte de invasão é sobretudo a necessidade do jogador invadir o espaço do seu adversário para que consiga pontuar. Ou seja, o objetivo desse jogo é invadir a quadra, o campo, o espaço do adversário. Então a gente tenta invadir o espaço do adversário para marcar o gol ou marcar o ponto. No caso do voleibol, nós vamos tentar botar a bola no chão na quadra adversária para marcar o ponto. Do basquete, nós vamos tentar colocar a bola na cesta do adversário para tentar marcar o ponto. Então esses são os esportes de invasão, que invadem os espaços do adversário. Então, com isso a gente viu, falou sobre o esporte de invasão e esporte de precisão. A gente disse que esporte de precisão era aquele que tentava atingir um alvo ou se aproximar daquele alvo, e viu que o de invasão a gente tenta invadir o espaço do adversário. Vamos falar de espaço, não vamos falar de quadra nem de campo, vamos falar de espaço. Nós tentamos invadir o espaço do adversário e marcar ou o gol ou o ponto. Então, essa é a principal característica do esporte de invasão. O próprio nome já diz, invadir. E o de precisão, o próprio nome já diz, precisão. Ser preciso naquele tiro, ser preciso atingir aquele objeto ou se aproximar daquele objeto. Então, por hoje era só, e dizendo que a gente vai deixar as questões no formulário do Google e pedindo que vocês respondam, que isso vai ser equivalente ou valendo pela avaliação do segundo bimestre. Então, bom dia a todos e até a próxima semana.